Neste momento, trago uma breve reflexão, se tratando-se do dia de finado. O que a Bíblia tem a dizer com respeito aos mortos, dos nossos antes familiares que partiram desta vida para outra vida? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus escrita para a humanidade. É um livro no qual Deus mostra o seu propósito, o seu querer para a humanidade. A Bíblia é o único livro que mostra que foi Deus quem criou o universo pelo poder da sua palavra. Está escrito no livro do Gênesis: no princípio criou Deus dos céus e a terra era sem forma e vazia. E esse mesmo Deus que criou a terra, ele também criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança, e colocou esse homem como administrador da terra, dando domínio a ele sobre tudo aquele que Deus tinha criado. E o próprio homem, o próprio homem também, ele participou do plano original da criação de Deus. Deus mandou que Adão colocasse todo nome dos animais. E tudo aquilo que Adão colocou, isto foi. Aí mostra como o homem é importante para Deus. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado, já dotado de inteligência e perfeito em seus pensamentos, seu caráter e em sua personalidade. Então Deus criou este homem para um propósito eterno, para que ele vivesse eternamente. O propósito de Deus para com a humanidade foi que ela vivesse eternamente. Estava representado ali pelo aquele casal que Deus o criou e colocou naquele belíssimo paraíso, condicionando a felicidade dele e a eternidade dele, que eles obedecessem exclusivamente aquilo que Deus tinha determinado, né? Que no dia que ele comesse daquele fruto proibido, certamente ele morreria. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele entraria para a eternidade. No entanto, a eternidade dele já estava condicionada a ele obedecer exclusivamente a Deus. Como nós sabemos, né? Satanás induziu aquele casal a ir contra Deus. Ele comeu do fruto do conhecimento o conhecimento do bem e do mal, e significa independência de Deus. O ser humano passou a ser um ser independente de Deus. Essa jamais foi a vontade de Deus, que o homem vivesse independente dele. Porque Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Deus sempre tem o melhor para com o ser humano. Apesar do ser humano hoje ser um ser inteligente, mas ele é um ser que vive independente de Deus, por ocasião do pecado que Adão pecou, e todos trazem em si esta natureza pecaminosa. Então o homem vive independente de Deus. Por isso que há caminho que a vista do ser humano parece ser caminhos bons, mas no final são caminho de morte, porque ele vive segundo a imaginação, a determinação do seu coração. Mas Deus quer sempre o melhor para com este homem. Então, o diabo veio trazer morte. O próprio Jesus disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Foi isso que ele fez ali no jardim do Éden. Ele matou, roubou e destruiu aquele casal. Mas o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Ou seja,
Jesus veio dar outra oportunidade ao ser humano para ele ter vida e vida em abundância. Ele já toma posse dessa vida eterna, em abundância significa vida eterna, já nesta vida, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o homem tem esse encontro com ele, então Deus garante a ele vida eterna, apesar dele estar em um corpo limitado, sujeito à morte física. Mas Jesus, na cruz do Calvário, já providenciou um novo corpo para ele. Paulo diz que quando este corpo da gente, do ser humano, né, daqueles que queriam ressuscitar, aqueles que acreditaram, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo na salvação, na vida eterna, o apóstolo Paulo diz, quando esse corpo que é mortal se reveste da imortabilidade, e esse corpo que é corrupto, que se desgaste, que se envelhece, que se adoece, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte pela vitória. O último inimigo a se destruir, o apóstolo São Paulo diz, é a morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. A morte foi intrusa no plano original de Deus. Deus é vida. O que a Bíblia tem a dizer com respeito à morte? Está registrado, carta do apóstolo São Paulo, capítulo 4, os versículos 13 ao versículo 18, diz assim, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aos cristãos, aqueles que acreditaram, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Paulo orienta, exorta, consola-o da seguinte maneira, não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a morte física para Deus é como um sono. Está dormindo, aguardando um dia para a ressurreição. Se referindo ao corpo físico, para Deus é como um sono, porque há esperança sim depois da morte. Então, a Bíblia Sagrada é o único livro que traz uma esperança para depois da morte. Existiram muitos líderes religiosos que eles tiveram a sua filosofia, os seus ensinos para os seus seguidores, foram bons ensinos que serve apenas para os seus seguidores, enquanto eles vivem aqui nesta vida. Alguns deles vivem apenas para esta vida, mas o único que trouxe uma mensagem que vai além túmulo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um provérbio popular que diz, com a morte tudo se acaba. Mas a Bíblia diz que para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, há sim esperança depois da morte, porque existirá ressurreição e uma vida eterna para estar com o Senhor para sempre na eternidade. Então os versículos se seguem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui nós vemos o apóstolo São Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a trazer uma mensagem de consolo para aqueles que os seus familiares tinham partido, tinham morrido. Eles estavam tristes, né? É verdade, o próprio Jesus chorou
Jesus não escondeu esse sentimento humano, apesar dele saber, né, que iria ressuscitar Lázaro, mas ele mostrou esse sentimento humano quando realmente Lázaro, seu amigo, Marta e Maria, Jesus sempre ia à casa dessa família e ele adoeceu. E Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus. E mandou a notícia para Jesus, Marta e Maria, que avisasse Jesus que Lázaro, seu amigo, a quem tanto ele o amava, estava enfermo. E Jesus recebeu aquela notícia, né? E disse que aquela doença não era para a morte. Jesus demorou. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, 4 dias, Lázaro já tinha sido morto e estava enterrado. E já estava em estado de decomposição. E realmente Marta e Maria começou a chorar. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus consolou aquela família, né? Dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Maria, Marta disseram: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela já cria numa ressurreição do último dia, conforme Daniel capítulo 12, que haverá 2 grandes ressurreições. E vai haver a ressurreição daqueles que depositaram a sua fé, a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, é a ressurreição para a vida eterna. E existirá também outra ressurreição, né, para a condenação eterna. Então ela sabia dessas 2 ressurreições. Mas Jesus disse: mas se creres, verás a glória de Deus. E Jesus perguntou onde os colocaram. A Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus foi ao túmulo onde Lázaro estava sepultado. Jesus, olhando para o céu, fez a seguinte oração: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas por causa da multidão que me cerca, que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então aí está a prova de que haverá uma ressurreição no último dia dos salvos. Jesus já deu prova disso, que ele tem poder para ressuscitar. Não só essa ressurreição, houve outra ressurreição. Jairo, a sua filha, 12 anos, estava enferma, né? E Jesus foi à casa de Jairo, chegou lá, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a viúva da cidade de Naí também, que sepultou o único filho que ela tinha. Jesus parou aquele enterro no caminho e ordenou que aquele jovem se levantasse. Foi ressurreição temporária para mostrar que Jesus tem poder sobre a morte, porque ele triunfou sobre ela. É isso que o apóstolo São Paulo nos diz nesses versículos que eu acabei de ler. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então, existe uma ressurreição dos corpos. Jesus foi que garantiu que iria para a casa do seu pai. Quando estava no final do seu ministério, ele chegou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que estavam tristes. Ele disse: não se turbe vossos corações, creis em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então foi o único que deixou uma mensagem de esperança além túmulo. Foi Jesus, porque ele venceu o pecado enquanto estava com vida, veio a este mundo sem pecado, viveu o pecado. A Bíblia diz que não houve engano em sua boca. Ele não pecou nem por pensamentos, por palavras e obra. Ele executou a vontade de Deus.
Então ele venceu o pecado, ele venceu Satanás no deserto, ali na tentação, e ele venceu a morte quando triunfou sobre ela. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a fé dos seus seguidores, daqueles que depositaram fé nos seus ensinamentos, na salvação que ele realizou lá na cruz do Calvário. A garantia daqueles que o aceitaram, que depositaram a fé nele, está na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a fé, a confiança dos cristãos. A fé deles estaria tão somente baseada neste mundo. Seríamos semelhante a todos os seres humanos, que depois da morte tudo se acaba. Mas Cristo ressuscitou. Ele é a garantia da ressurreição de todos aqueles que irão ressuscitar. Então vai chegar o dia que ele vai vir e vai arrebatar a todos aqueles que o aceitaram. A Bíblia diz que os mortos vão ter um privilégio, eles vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos nessa certeza da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo, os seus corpos serão transformados e simultaneamente com aqueles que ressuscitaram e aqueles que estão vivos foram transformados seus corpos, iremos ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estaremos com ele por toda a eternidade. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi assunto ao céu, mais de 500 irmãos presenciaram quando ele estava subindo, uma nuvem veio e como um carruagem levou ele e foi oculto diante dos olhos daqueles que estavam olhando para ele. E 2 anjos apareceram no espaço com a seguinte frase: varões de Galileus, por que vocês estão olhando para cima, para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de descer um dia. Então as profecias bíblicas não falham. As profecias bíblicas dizem que Jesus iria nascer, ele nasceu. As profecias bíblicas dizem que ele iria morrer, ele morreu. As profecias bíblicas dizem que ao terceiro dia, ele próprio disse quando estava com vida, iria ressuscitar. Isso aconteceu. E as profecias bíblicas dizem que ele disse que iria vir outra vez para arrebatar todos aqueles que o aceitaram. Então, neste dia, a Bíblia tem uma esperança para aqueles que confiam em Deus, que deposita a sua fé em Deus, que é a esperança além túmulo, porque Deus não tem prazer na morte daquelas pessoas que partem neste mundo sem esta certeza, sem esta convicção. Então Jesus, sendo o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio salvar o mundo, veio salvar a toda a humanidade, porque todos pecaram e ficaram separados, distanciados da presença de Deus. Então a morte foi tríplice quando o homem pecou lá no jardim do Éden. A morte foi tríplice, ou seja, a primeira morte foi a morte espiritual, no sentido de o homem ter comunhão com Deus, porque ele era perfeito em seu caráter, em sua personalidade. Na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vinha e falava com aquele homem, nada acusava na sua consciência, ele se tinha paz, alegria, felicidade. Então, quando ele pecou, a primeira morte foi esta morte espiritual, separação, a paz com Deus. Ele deixou de ter esta paz com Deus em seu espírito, em sua alma, porque o pecado passou a habitar neste homem. E a segunda morte foi a morte física, apesar dela não veio automaticamente, mas a sentença foi decretada: tu és pó e ao pó há de tornar. Então, Adão morreu,
Eva morreu e todos quantos iriam nascer iriam morrer. E vem também a terceira morte, que é a separação. O homem estava separado definitivamente da presença de Deus. Foi expulso do jardim do Éden. Mas Jesus Cristo veio oferecer um sacrifício de consolo, que com a morte tudo não se acaba. Há sim esperança, porque Jesus Cristo providenciou um corpo da ressurreição, né? Um corpo que não estará mais sujeito à morte física, não estará sujeito mais às limitações, às circunstâncias desta vida, um corpo semelhante a ele, o corpo da ressurreição. Isto é, promessas bíblicas, é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação, de toda credibilidade. Creia na palavra de Deus, para que você possa ter esta fé, esta convicção, esta esperança, que com a morte tudo não está perdido. Haverá sim uma ressurreição para a vida eterna, por toda a eternidade, viver com Deus nos céus que Ele preparou, e Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, todos aqueles que acreditaram na sua palavra, nos seus ensinamentos. Que Deus abençoe cada família, em nome de Jesus.